Enquanto Ferrari aposta muito na nova diretiva, a McLaren está tranquila. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos aqui para uma sessão de notícias sobre grandes prêmios, sobre pistas. Começando com o calendário 2026, que nós temos Melbourne iniciando a temporada, não é necessariamente uma novidade. O grande detalhe aqui é que Melbourne tem no seu contrato que ela precisa ser a pista ou o grande prêmio de abertura do campeonato pelo menos 5 vezes até 2035. Então, em alguns anos, nós teremos Melbourne nessa brincadeira e também o Ramadã acaba impactando muito na alocação do calendário, porque a Fórmula 1 quer fugir do Ramadã, se possível, para você não ter alteração de horários, como já aconteceu. Então, nessa brincadeira toda, Melbourne acaba em 2026 abrindo a temporada, para 27 possivelmente será o Bahrein. O Bahrein continua sendo o favorito para a maior parte dos anos, para a maioria dos anos em termos de abertura do campeonato. Eu confesso que tenho o Bahrein como minha pista preferida, já falei isso algumas vezes aqui no canal para vocês, só que o detalhe para mim aqui é o seguinte: a pista da Austrália melhorou muito depois das alterações, e é uma pista que hoje você tem ali várias zonas de DRS que acabam gerando movimentação. O Bahrein por vezes entrega boas provas, mas nem sempre, e a Austrália melhorou muito a qualidade desde a mudança no layout. Então, para mim já não faz tanta diferença, a não ser que você queira levar em consideração o horário. A Austrália acaba sendo de madrugada, enquanto o Bahrein por vezes é ali no iniciozinho da tarde. Tirando isso, já não tenho mais tanto impacto assim para mim em termos de qual pista vai iniciar a temporada. Gosto do Bahrein, então obviamente tenho esse lugarzinho especial de querer que ele abra a temporada, mas sem necessariamente ter aí uma ressalva em relação à Austrália com o layout atual, com a circunstância atual da pista. É claro que eu quero saber de você, qual alteração no calendário você faria? Qual pista você gostaria de ver abrindo a temporada? Se não for o Bahrein e Austrália, qual outra? Eu sei, por exemplo, que nós brasileiros, e não somente nós brasileiros, mas vários outros gringos também, gostam muito de Interlagos fechando a temporada, para você ver como as pessoas têm preferências, e é claro que a gente sempre quer tanto abertura quanto encerramento, com bastante entretenimento, com bastante disputa, e aí entra a análise em jogo. Quero saber a sua opinião aí embaixo. Falando agora de Mônaco, nós temos algumas alterações ou propostas de alterações muito interessantes vindas do chairman, do chefão ali da associação de pilotos, que é o Alex Wurz. Sim, aquele Alex Wurz, ele está à frente da associação de pilotos e ele sugeriu algumas mudanças bem interessantes em Mônaco, começando pelo hairpin. De acordo com o que está sendo informado, Wurz quer uma abertura de pelo menos mais 2,2 metros na parte de dentro do hairpin para justamente criar mais possibilidades de ultrapassagens. É um ponto que antigamente com os carros menores nós víamos uma ou outra vez uma ultrapassagem ali, hoje em dia é bem mais difícil de acontecer. E se você aumenta isso em mais 2 metros, claro que aumenta também a possibilidade de você ter ultrapassagens. Lembrando que esses carros de Fórmula 1, com mais 2 metros, você consegue colocar mais um carro ali, basicamente. Já é um avanço em termos logísticos, já é um avanço em termos de layout da pista. Mas não para por aí. Na curva 10, na Neuville Chicane, que também é famosíssima, que é a depois do túnel, a proposta é você atrasar a chicane em 80 metros, você deixar ela mais para frente em cerca de 80 metros, e ela também seria uma chicane um pouquinho mais longa. Deve estar aparecendo a imagem aí para você. Isso permitiria que os pilotos vindos do túnel pudessem pegar o vácuo com mais ímpeto e também tentar um mergulho. Wurz fala que essa modificação no túnel vem tanto da experiência dele pilotando, assistindo e também conversando com outros pilotos, para entender o que seria bom para Mônaco nesse sentido. Não preciso nem dizer que a curva seguinte à chicane, aquela para a esquerda que você bate direto no videogame, ela ficaria um pouquinho mais lenta, Os pilotos não chegariam com tanta velocidade, então talvez facilitaria para esses pilotos, mas enfim, de qualquer forma, seria uma mudança interessante. E a última mudança que o Wurz sugere é na Rascasse, na curva 17, em que ele propõe mover o apex em 2 ou 3 metros para criar uma curva mais acentuada, mais afiada.
e também aumentar a saída, né, expandir a saída, alargar a saída para que os carros possam passar lado a lado. São 3 mudanças, 3 propostas muito interessantes que acredito que podem sim ser feitas, e agora resta saber se para o ano que vem a Fórmula 1 vai acatar essa sugestão do Alex Wurz. O legal disso tudo é que está vindo justamente do chefão da GPDA, não é de um cara aleatório, não é de um ex-piloto que só está dando uma opinião, ou seja, essa proposta tem grandes chances de ir para frente, de pelo menos ser considerada pela FIA. E isso é o que me anima e espero que eles façam essas alterações para a gente poder ver um Grande Prêmio de Mônaco mais movimentado, lembrando que no ano que vem os carros serão um pouquinho menores do que em 2025, então pode ser que já ajude também com relação a ultrapassagens. Me fala se você gostou das ideias do Wurz aí nos comentários. Partindo para o Grande Prêmio de Barcelona, Fernando Alonso é o novo embaixador oficial do circuito da Catalunha. E o intuito dessa nomeação é fazer pressão para que Barcelona permaneça no calendário agora que Madrid está chegando com tudo na Fórmula 1. Então um seria o Grande Prêmio da Espanha e o outro seria o Grande Prêmio ali de Barcelona ou de Madrid, enfim, ficaria como o Grande Prêmio da cidade. Alonso fala sobre instalações modernas que são necessárias para você manter um autódromo, então possivelmente Barcelona vai passar por algumas revisões e o Alonso agora vai ser a voz por trás desse circuito para também mostrar o que pode ser feito para melhorar a pista e mantê-la no calendário. A manutenção de Barcelona vai ser muito difícil. A Fórmula 1 já está entrando num período de rotação dos circuitos. A gente sabe que Spa, por exemplo, renovou por mais alguns anos, mas em um ou outro ano não vai estar no calendário. Imola também está para entrar nessa rotatividade. E Barcelona, se for ficar no calendário, vai ser para também ficar no rodízio. Não tem muito para onde você fugir. O calendário já está inflado, as equipes não querem mais do que 24 corridas, e aí você vai ter que fazer rodízio, então pode ser que tenha um rodízio em Madrid-Barcelona, ou às vezes Barcelona com alguma outra pista aí do calendário. A gente vai ter que esperar para ver. Mas o que você achou de Fernando Alonso sendo o cara que vai estar à frente desse Grande Prêmio? Me fala aí. E prosseguindo em Barcelona, nós temos o grande assunto do momento, que vai tomar conta aí dos noticiários da Fórmula 1 até o Grande Prêmio, não tem como fugir disso, que é a nova diretiva. Já trouxemos vários vídeos falando sobre isso, a diretiva que vai mexer com a flexão, né, os testes de flexão das asas dianteiras, e nós sabemos que a Ferrari está super empolgada, está apostando muito nisso, e tem uma fala muito interessante do Frederico Vasseur e do Toto Wolff sobre essa situação. O Frederico Vasseur fala que a Ferrari foi a equipe que menos investiu na asa flexível, ela foi mais conservadora, por isso deve ser a equipe que tem menos a perder com essa mudança. E o Toto Wolff falou sim, a Ferrari pelo visto é a que tem menos a perder de todas as equipes. Então há um consenso aí de que a Ferrari realmente tem uma asa mais conservadora e talvez por isso não tenha uma performance tão boa. Já a McLaren, que está sendo o principal alvo dessa diretiva, as equipes estão falando que o grande segredo, ou um dos grandes segredos da McLaren, está na asa flexível dianteira. A McLaren está tranquila. O André Stella fala que não tem medo dos novos testes de estresse, nada vai mudar para a McLaren. Também é uma fala muito curiosa, muito interessante, o jogo de bastidor está rolando na Fórmula 1 e enquanto algumas equipes apostam num novo campeonato, basicamente, a McLaren acredita que não será impactada grandemente com essa nova diretiva. Qual vai ser a realidade, nós só vamos descobrir quando os carros forem para a pista, mas a expectativa obviamente existe, porque isso está sendo falado desde o início da temporada. Todo mundo está esperando essa corrida em Barcelona para ver se vai ter algum impacto ou não. Eu diria para você ficar com as expectativas um pouquinho mais mornas, deve ter talvez uma ou outra mudança ali, mas de uma forma geral eu duvido muito que a McLaren vai simplesmente cair de performance. Se isso acontecer vai ser surpreendente. Mas só de juntar um pouquinho mais o pelotão, se essa diretiva conseguir juntar um pouquinho mais, já vai ser interessante, já vai ser legal. Eu quero saber obviamente a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, entrar nos nossos parceiros como a Paddock BR, que tem promoção de Dia dos Namorados com o cupom AMORZÃO, e você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!